Meu Deus do céu. Começou a gravar? Começamos. E vai ter que cortar agora. Ele que fazendo aquele claquete, né? Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. 93 para quem é de 93, Paz Profunda para quem é de Paz Profunda. Hoje é o Boteco mesmo, Boteco Mayhem. Hoje a gente vai ficar aqui falando abobrinha sobre... Qual o tema mesmo, pessoal? Desafios na senda iniciática. Exato, e vamos... considerações iniciais, Pedra de Afiar. Fala, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de alguns desafios, algumas coisas que aconteceram com a gente e que acontecem naturalmente com todo mundo. A gente espera que vocês, aprendendo sobre isso, não passem por esses desafios de novo, né? Mas fiquem sempre atentos a eles. Ulisses, e uma coisa que eu gostaria de pedir é não fiquem mutados para a gente poder fazer o boteco, realmente boteco, cortando um ao outro. Beleza, então? É bagunçado. Ulisses. Fala, galera. Então, tudo isso que o Paulo falou vai dar tudo errado, cara. Vai acontecer tudo o contrário. Então, não acreditem em nada disso que vai piorar, não vai dar certo, vai ter problema, vocês vão errar e tá tudo certo. É assim que funciona. André. Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar dos desafios no início, no meio e no durante mesmo, né? Não tem, acho que a gente está sempre começando uma nova etapa, está sempre sendo desafiado. E Robson? Não existe bom alquimista que nunca explodiu o laboratório, tá? Deixa eu já deixar claro isso aqui, porque, meu irmão, se você tá no rolê e não fez merda ainda, você tá errado. Você tá errado. É porque você não fez nada. Então, o negócio é partir para a prática, aprender com os erros e continuar evoluindo. É que nem lápis, né? É fácil parecer afiado quando você não escreve, né? Exato. Vamos começar com quem aqui falando? Já que eu sugeri o tema, eu posso colocar o primeiro tópicozinho, assim, a primeira moeda na mesa, né? Que eu acho que um grande desafio que acontece muito com as pessoas, principalmente quando elas começam a buscar a senda iniciática, ela está envolvida a uma questão de uma fuga da sua realidade. A pessoa está numa situação que é muito ruim e você foge para o esoterismo, assim como algumas pessoas fogem para a religião, não para buscar essas coisas de fato, mas para sair da onde elas estão. Só que elas não prestam atenção nos problemas que estão na vida dela, nos processos que existem na vida dela, e elas acham que quando elas entrarem nesses lugares, vai ser um conto de fadas e você vai passar por... o céu vai abrir, vai vir um raio do céu, vai te iluminar e você vai ficar de boa e você não vai ter mais conta para pagar, você não vai ter mais vizinho chato, você não vai ter mais problema em casa, você não vai ter mais que passar roupa. Concordo que vai vir um raio do céu, mas nem sempre vai iluminar, né? E falando assim, em desafios, como que é esse negócio do povo entrar nessa senda iniciática para poder fazer uma macumba e ficar rico? Isso tem demais, né? Porque no final das contas você tá querendo fugir da sua realidade. Você fala assim, eu sou pobre, eu não gosto de ser pobre. O que eu faço? Eu tenho que ser rico. Como é que eu faço para ser rico? Não faço ideia, eu vou fazer uma macumba para ser rico. Você não quer aprender a fazer macumba, você não quer aprender a fazer as coisas, não quer aprender a fazer magia para se tornar uma pessoa melhor. E aí sim você ganhar determinadas coisas, viver com aquilo que é necessário para você. Você quer fugir da sua realidade. É a pessoa que vai, por exemplo, para um centro espiritualista e fala, nossa, aqui é maravilhoso, né? Todo mundo me trata bem, não é que nem lá fora. Né? Aí tem vontade de viver ali. Aí quando você começa a viver ali, né, tudo aquilo de ruim que você tem lá fora, você começa a colocar, porque você deixou de ser falso. Não falso de uma forma tão pejorativa, mas que você ali se esforça para dar o seu melhor. Com o tempo, você vai passar das outras coisas também. E aí você vai encontrar pessoas que não são tão legais assim, que vão pisar no seu calo, vão ter uma série de coisas que, se você não sabe lidar, desculpa, ou você vai embora ou você vai ter que aprender a lidar. A gente espera que você aprenda a lidar, né?
Ô, Eu tenho Paulo, uma mas você acha... pergunta. Oi? Cara, eu acho assim, Vai lá, Ulisses. uma atitude que eu vejo, eu vou cortar o Ulisses, daí o Ulisses fala, Vou calma pôr aí. mãozinha aqui, pronto. Que mãozinha, gente. Eu falei para a gente deixar o microfone aberto para dar essa zona Vocês são um mesmo, bando de o mal Marcelo ficar educados. Não doido. consigo falar aqui, eu vou pôr mãozinha. Na hora que vocês Para pararem... de reclamar. Para de reclamar. Então é o seguinte, o que eu vejo é que a galera vem de outros lugares e vem com a mesma atitude. Eles não querem mudar a si mesmos. Eles querem que o mundo em torno delas mude, mas elas não querem mudar. E elas, por exemplo, muitas vezes ela tá na igreja evangélica, vem para o ocultismo, e aí, por exemplo, ele não conseguiu o que queria com Deus, por exemplo, então agora ele inverte e agora ele quer com o diabo. E ele vai fazer a mesma adoração, o mesmo processo todo, da mesma forma errada que ele fazia na igreja evangélica, ele vai aplicar no ocultismo. E aí a gente vai ver um bando de fanático nascendo no ocultismo, e aí a gente vê esse movimento moderno, principalmente que acontece, por exemplo, quando a pessoa sai da igreja evangélica e procura a Goécia. Só que antes de sair da igreja evangélica e procurar a Goécia, ele já passou por todas as igrejas evangélicas, católicas e tudo quanto é mais E provavelmente igreja alguns cristã. centros de macumba. É, Mas disfarçado, né? Porque eu sou... Ulisses Vai lá, educado. Ulisses. Posso Agora falar? eu deixo você falar. Tá, então Não vamos põe... lá. Quem sou eu para interromper? Mas é o O- seguinte, vocês acreditam que todo mundo é assim? Eu acho que não. Eu acho que isso que vocês estão falando talvez seja uma parte até pequena. Eu acho que muita gente vem por esse lado da espiritualidade, talvez por uma frustração ou por não encontrar respostas na religião tradicional onde fazia parte. Eu acredito que a maioria de nós aqui tenha sido isso. Eu acho que respostas nem sempre, Ulisses. Às vezes falta realmente uma questão de potência dentro da prática da pessoa. E isso daí não é falta do local que ela estava indo realmente, muitas vezes. É falta da pessoa, né? Você eu tenho começou impressão... já... Fala, André. Eu tenho a impressão de que, assim, às vezes as pessoas, principalmente as pessoas, buscam por buscar uma facilidade, buscar atalhos na vida. Até porque quando elas chegam ou na bruxaria, na magia não posso dizer com tanta propriedade, mas quando elas estão buscando, elas não têm noção direito do que elas vão encontrar ali, né? Então elas projetam, elas fantasiam, idealizam algumas coisas ali, atalhos ou manipulação de situações. Acho que eles nem pensam em manipulação de energia ou coisas do tipo, mas tentam encontrar atalhos para... Eu não quero estudar tanto, eu não quero para ficar rico, né, que nem foi falado agora. Eu quero ser próspero, mas eu quero ser próspero rapidinho, né? Eu quero pegar a vielinha aqui para chegar no dinheiro. Eu não quero fazer o puta trabalho, dar uma volta, trabalhar, estudar e tudo mais. Então existe essa fantasia, né? Pelo menos do meu ponto de vista é muito isso, tanto que o resultado disso é a quantidade de material raso que a gente encontra disponível na internet. As pessoas não querem pegar um livro de 500 páginas para devorar. O cara quer ler um PDF de 10. Eu entrei nessa... Desculpe interromper, Fala Paulo. por que você entrou. Eu sei que eu quero saber. Eu quero saber como eu cada entrei por que entrou nisso. Por causa do estudo. Eu era adolescente na década de 80 e 90. Aí não queria estudar para o colégio, foi estudar para outra coisa. Eu não gostava muito de estudar direito as outras coisas, eu gostava de estudar história e gostava de ler livro do Eliphas Levi, entendeu? E, assim, eu ficava procurando, porque a única coisa que eu podia fazer era procurar. Encontrar, assim, era difícil demais encontrar material antes da internet. E quando você é adolescente, você não tem dinheiro, comprar, menos ainda. Aí, quando eu fui pelo estudo. Então, a minha primeira dificuldade foi material de estudo. Na época, a Cabala era um mistério. Foi recentemente que a Cabala começou a abrir e ficar mais assim popular. Aí, vamos dizer, aí, principalmente com Madonna. E, então, para mim, Cabala era aquele mistério que eu não conseguia entender. Enoquiano era uma coisa de outro mundo que, se eu usasse, ia explodir minha cabeça. Então, assim, eu fui pelo estudo e essa dificuldade, assim, prolongou essa parte de estudo, porque eu consegui uma coisa aqui, outra coisa ali.
a Rosa Cruz não foi aquilo que eu esperava, sair dela, e por aí fora. Paulo, como é que foi o seu início? Tá, antes de contar o meu início, só fazendo um comentário a respeito da pergunta do Ulisses, né? Porque eu acho que talvez a gente tenha uma minoria que busca nessa ideia de querer dinheiro, por exemplo, né? Você quer dinheiro, você entra e depois, não conseguiu, você vai embora. Mas tem muita gente que lida com as próprias frustrações, por exemplo, tem muita gente que na vida profana, vamos botar esse profano entre aspas, é um ninguém. E aí ela quer entrar no meio esotérico para ser o novo Crowley, o novo Kronheller, o novo Eliphas Levi. A pessoa quer se sentir a pessoa. Aí vai fazer os sistemas próprios, vai querer fazer uma série... Ou seja, está fugindo da própria realidade. Você tem um problema lá fora, vamos botar isso lá fora de novo, entre aspas, né? Aí você entra no templo e você traz esses problemas para ali também. Mas eu acho que isso é a minoria, cara, porque o cara que está chegando, ele não tem a noção de nada. Assim, o que eu sei, o que eu imagino é que muitas pessoas vêm para essa parte por conta. Eu lembro quando eu fazia parte lá do terreiro do Alfonso, quando eu comecei a frequentar Umbanda, que ele falava: ó, tem muita gente que vem aqui pela dor, né? Alguns vêm pelo amor, mas muitos vêm pela dor. A dor, o que que é? A pessoa está com problema, ou é problema de saúde, problema financeiro, e aí ela busca o lado da espiritualidade. Agora, a pessoa chegar, não, pô, se eu vou chegar lá para ser o Mega Blaster de alguma coisa, acho que é muito pouco, cara. Eu acho que primeiro a pessoa vem, aí de repente ela se sente que ela, por exemplo, vamos dar um exemplo da própria Umbanda. O cara chegou lá no terreiro, aí o cara incorpora no primeiro dia, os coleguinhas incorporam, aí de repente o ego pode subir ali, o cara se achar o próximo Crowley, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que isso aí é uma minoria. Eu acho que não é tudo. Eu acho que a maior parte talvez venha pela dor, né? Também perdida, ou por frustração de uma experiência anterior. A pessoa estava na igreja, a igreja não tem as respostas que ela procura, e ela procura uma outra senda espiritualista, alguma coisa assim, para encontrar as respostas que ela não tinha na religião anterior. Sabe o que eu percebo, cara? Desculpa, Rodrigo. Eu tenho a impressão de que muita gente chega jovem, assim, começa a estudar isso muito novo, muito no começo da adolescência, né, no meio da adolescência, e o processo de adolescência ele é muito caracterizado por isso que o Paulo falou, né? Quando você está no meio desse caminho, tem 3 coisas que você nega com mais força ali. Primeiro é a sua família de origem, os seus pais, principalmente. Por isso que o adolescente se revolta contra o pai e mãe. Pai e mãe geralmente têm ideais, têm religiões, enfim, tem um trabalho. O adolescente ele vai para o outro oposto. Ele vai negar a identidade do grupo dele. Ele nega também a instituição, geralmente a escola, né? O momento que ele abandona de alguma forma o estudo, ou ele começa a enfrentar a direção, né? Enfrentar os professores, ele se mostra mais rebelde com isso. E o terceiro pilar aí de revolta, geralmente é o símbolo religioso, né? Como a gente está num país católico, cristão, evangélico, você bate de frente com Deus. Então você também vai para o oposto, né? Aí você vê um adolescente começando a estudar umbandas, começando a estudar magia, bruxaria foi muito moda por muito tempo, né? Jovens Bruxas nos anos 90 e Harry Potter nos anos 2000, teve uma demanda enorme ali sendo atendida. Então você vê isso muito forte. E quando ele sai da família de origem para ir para uma outra família, por isso que você vê grupos de adolescentes se vestindo igual, pensando muito semelhante, ouvindo as mesmas músicas, a roupa parecida, a banda parecida, porque eles saem daquela família e eles procuram uma família de identificação. Eles saem da família de sangue e buscam uma identificação fora. E nisso, que quando você bate numa bruxaria, num grupo de magia, ou, né, e todo mundo está mais ou menos namorando a mesma coisa, você se encanta. Às vezes não é nem o conteúdo, mas é você pertencer a alguma coisa também. Aquilo é mágico para muita gente. Pertencimento é uma arma muito importante que acaba recebendo muita gente realmente. O ocultismo, os ocultistas em geral, por exemplo, quando se unem em grupos ou ordens, eles tendem a ser muito simpáticos com pessoas que estão procurando esses grupos e ordens, e isso causa uma boa impressão naqueles que buscam isso. Então, a pessoa
tem um sentimento de pertencimento muito rápido devido a esse acolhimento. E isso faz com que essas pessoas que sejam, entre aspas, perdidas, e estão na realidade mesmo, eles acabem se identificando com o grupo, independente do que o grupo seja. Seja um grupo lixo ou seja um grupo ótimo, ele vai acabar se identificando com aquela coisa e ele vai abraçar, muitas vezes, muitas crenças que não são dele, que ele não acredita muitas vezes de fato, e vai começar a agir em prol daquele grupo. Eu vejo isso muito claro também. Até porque, né, Robson? Fala, André. É porque às vezes você não tem parâmetro no início, né? Você mergulha na primeira piscina que te aparece. Quando você desenvolve um parâmetro, isso começa a amadurecer, você começa a sair desses lugares e criar raízes para o caminho que te interessa aí, né? Isso quando você desenvolve isso, né? Porque tem muita gente que acaba virando o esquizotérico, né? Você acaba aprendendo as coisas, né? Porque quando eu estou falando do cenário ocultista, eu estou incluindo os esquizotéricos, porque esses caras também entraram no cenário no cenário ocultista. Talvez eles ficaram ali na porta do templo pedindo as coisas e não passaram por não começaram a subir as coisas, mas eles estão ali também, né? Mas isso, ô Paulo, eu acho que é normal, porque o que acontece? Quando a pessoa ela está saindo daquele grupo, que ela não se sente como parte dele e começa a procurar um novo, a primeira coisa que aparecer e que tiver uma parte que chama a atenção dessa pessoa, ela vai entrar. Com certeza. Então você tem nessas camadas, assim, vamos dizer assim, não tão o centro do ocultismo, que são as coisas, vamos colocar como sendo as coisas mais puras, mais antigas, as coisas mais, vamos dizer assim, mais fiéis, né? A gente põe aquelas coisas mais nebulosas nas pontas. A primeira coisa que a pessoa vê, se ela olhar uma dessas filosofias mais esquisitas e tiver alguma coisa que é mais ou menos interessante, o cara entra. E às vezes fica lá por anos e perdendo tempo, porque ele não sabe que existem outras coisas além daquilo. E é normal ver isso. Isso é verdade. Vamos falar da armadilha do ego também? Mas antes de entrar nisso, eu vou dar um exemplo que a maioria aqui já viu, tá? A maioria aqui já viu, mas dentro daquilo que o Robson falou, que quando você é acolhido num determinado lugar, e esses lugares te acolhem de fato, você perde um pouco do senso crítico, porque você está vivendo na negação daquilo anterior. Então, você precisa afirmar esse novo paradigma como uma forma de identidade. É o leão do Nietzsche, né? do super-homem do Nietzsche. Você diz não. Né? Eu sei quem eu sou porque eu nego as outras coisas. Então, você começa a negar aquilo que o André comentou, e você acaba aceitando aquilo que lhe é imposto. Aí você vai encontrar determinadas pessoas que vão falar que os 4 elementos eles se unem para formar o éter, que é simbolizado por uma coisa de 6 pontas. E aí a pessoa não para pensar. Pois é, a gente já viu gente dizendo isso. Né? E aí você para pensar, peraí, como assim? 4 coisas se juntam para fazer o 5, que é simbolizado, na verdade, pelo 6? Você não pega essas coisas porque você não tem noção ainda. E você está vivendo muito na negativa do outro, porque você foi aceito dentro desse grupo. Né? E aí é interessante a gente tentar buscar justamente isso. Tenha senso crítico quando você entrar num grupo. Por exemplo, você está aqui no Boteco Manry, tenha senso crítico. Não é porque a gente está entrevistando pessoas que são referência em alguma coisa que aquela pessoa está dizendo a verdade absoluta. A gente tem que contestar sempre. Não é porque o Paulo está dizendo alguma coisa, inclusive isso que eu estou falando, é que vocês têm que chegar, não é isso mesmo, e aceitar por e simples. Você tem que ter senso crítico para ouvir o que a pessoa está falando e chega às suas próprias conclusões. Gostei, pô, beleza, apropria. Eu acho que não faz sentido, joga fora, mas porque não faz sentido. Não é porque mexe em alguma coisa que você tem que se transformar internamente. Sem contar que daqui 6 meses você pode trocar de opinião também, né? Isso é verdade. Eu só vou costurar alguns pontos que foi levantado aqui. Primeiro, o Paulo falou sobre aquelas pessoas que querem virar o próximo Krumheller, próximo Crowley. Às vezes a pessoa nem conhece Krumheller, nem conhece Crowley. Ele só tem a necessidade de ter seguidores. E sempre vai ter seguidor para tudo, para todo mundo, para qualquer pensamento, por mais que a pessoa seja... Bolsonaro conseguiu fazer o movimento que fez no Brasil, irmão?
eu não ia citar isso, eu ia falar pelas beiradas, mas tudo bem, já que você falou. Então, Meu, vamos parar a para pessoa... pensar. Existe um movimento terraplanista. Tem seguidor para tudo. A pessoa entra nesse meio, ela não tem paciência para estudar, como já foi falado aqui, ela pega meia dúzia de palavras do quântico. Porque o quântico é da O vez, Robson né? já está se contorcendo. E O aí, quântico é da vez. A gente que é mais antigo teve uma época dos gnomos, né? Tudo era gnomo também. eu acredito em gnomo. O povo colocava essa faixinha, esse adesivo para tudo quanto é lado, comprava gnomo feito de durepox e pintado. Era uma maravilha. Isso ainda faz parte do meio pagão. Aí, assim, tem essa pessoa que acaba tendo seguidores. E ele fala um monte de coisas, assim, meio de coach, com quântico e com coisas esotéricas. Então, aquilo ali é maravilhoso para quem está chegando. É superficial. Ele, em pouco tempo, aprende tudo que tem que ser aprendido. Ele consegue negar o que ele abandonou e ele ainda sabe tudo que tem que ser aprendido. Olha só que lindo. Esses dias atrás eu estava vendo um sujeito da física quântica falando sobre cabala. O cara tem um monte de palestras no YouTube. Aí eu falei assim, pô, vou prestar atenção. A palestra dele tinha 2 horas e meia. Eu fiquei 1 hora e meia ouvindo e não tinha nada de cabala. Era só Herói física você. quântica. Nem de quântico. Eu tentei, cara. Eu tive um sócio que era seguidor desse sujeito e ele me mandava alguns materiais. Não, esse cara é muito bom. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, meu, sai dessa. E aí ele insistia. Aí eu vi uma palestra de cabala. Eu falei, deixa eu ver o que ele manja de cabala. Cara, nada. Ele falava só de física, tal da física quântica lá. Não tinha conteúdo nenhum. Que não tem nada de física quântica. Não tem nada de física quântica. Que não tem nada de física quântica, exatamente. Não tem nada de física quântica, não tem nada de cabala, não tem nada de nada. Resgatando uma coisa que o Rodrigo falou, né, da pessoa que ela fica ali e ela aprende tudo com aquela pessoa que é extremamente rasa, tem uma coisa que eu vejo que acontece muito também, né, e lá na FRA, né, no Pedra de Afiar também, mas na FRA, que a gente tem muitos graus ali dentro de estudos, eu falo isso para as pessoas. A pessoa chega na aula fundamental, que é a aula aberta, ela vai ter uma determinada aula com um determinado conteúdo. Esse conteúdo, você meio que, entre aspas, você encontra em vários lugares. Mas quando você vai galgando degrau a degrau, esse conteúdo é aprofundado. Se você só está naquela pessoa que você frequenta todos os lugares, mas não entra em nenhum de fato, você vai falar, não, isso eu sei. Na verdade, você não sabe, você está sabendo uma regra geral. É como quando você vai aprender matemática. Primeiro, você aprende os números naturais. Você aprende que existe o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí você vai num outro lugar e aí vão te ensinar o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí você vai no outro lugar, vão te ensinar o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí você fala, eu sei números. Não, você não sabe, porque você não conhece os números negativos, você não conhece fração, você não conhece os números irracionais, você não conhece nada, na verdade. Mas você acha que você conhece. Então, esse também é um problema que a gente tem que ter sempre, né, em mente. Não é porque você frequenta vários lugares e você aprendeu, entre aspas, essa base que todo mundo te fornece, que você sabe alguma coisa. Não e a pessoa sabe tudo de tudo, né? Porque exatamente. Ela passou em todos os lugares. É a faixa branca de todas as artes marciais, né? Pois é. E é importante você buscar isso. E mesmo aquela pessoa que está no grau mais alto numa determinada instituição, que pode ser a instituição mais antiga do mundo, aquela pessoa ainda vai aprender muita coisa e ela não sabe tudo. Tem muitas áreas do conhecimento que ela não faz ideia, né? E do conhecimento esotérico mesmo. Ela pode fazer pontes de coisas com aquilo que ela sabe, mas ela não sabe. Uma pessoa que, por exemplo, é especializada em gnose, talvez ela não saiba nada sobre, sei lá, né? Cabala. Cabala, por exemplo. Talvez ela não tenha ideia, mas ela consegue conversar com o mestre cabalista, porque, em essência, elas sabem a mesma coisa, mas ela não sabe aquela forma, ela não vai falar da árvore da vida, porque não é algo que está dentro da doutrina dela.
Mas falando de ordem mais antiga do mundo e chegando no último grau, muitas ordens, pelo menos as que eu conheço, você pode chegar até o último grau e você não precisa estudar nada. A única coisa que é exigida de você é a presença. Então, você vai encontrar, falando da própria maçonaria, maçons que são grau 33, que passou por lá, passou a passeio, não tem um conhecimento esotérico. Isso é comum, esse é o normal. Um ou outro é que, ao longo da jornada, o cara é chamado por uma espiritualidade, para um estudo, e aí esse sim se aprofunda, mas não são todos. O normal é você ver um cara que passou por todos esses graus e o cara tem um conhecimento raso e, às vezes, até negar o ocultismo. Gente, muito meus comum. artigos de aprendiz na maçonaria, quando eu colocava cabala, eu colocava astrologia, eu colocava um monte de coisa, e eu detesto spoiler. Eu não sou goteira, eu não sei o que tem lá para frente. Uhum. O povo ficava assim, ele está falando de coisa de grau superior e não está sabendo. Ou então, nossa, você sabe demais, Rodrigo, que não sei o quê. E eu me acho tão burro, gente, pelo amor de Deus. Mas Bom, a grande questão é essa, a gente não sabe nada, né, no final das contas. Mas e eu quanto acho mais que aprende, aí mais tá, você olha para o lado e fala, não sei nada. mas é aí que está Verdade. o desafio, que é o negócio que você falou da armadilha do ego. Né? A gente está falando dos desafios iniciáticos aí do início do negócio. Eu acho que aí que tá, a gente achar que conhece muita coisa, ou achar que chegou num ponto, fez o checkpoint ali, ok, né? Marco 5 minha bandeirinha e daqui ninguém me tira. Né? Você está em um lugar e agora você reina naquele lugar. Aí vem alguém que te surpreende e fala, ih, caramba, ferrou. Né? Isso daí eu não domino, não. Vou fingir demência aqui, vou balançar a cabeça como se eu concordasse, né? E a gente não assume que não sabe. Né? A gente não sabe voltar para o livro ou falar, cara, desculpa, não entendi o que você falou, desculpa a minha ignorância. Dá um passinho para trás e ouvir o que o cara tem para falar também. É legal isso, né? Mas é difícil. Uma coisa, por exemplo, você vai estudar dentro da teosofia, por exemplo, o Isis Sem Véu, né? Ela vai falar das 3 salas, e tem a sala da ignorância, a sala do conhecimento e a sala da sabedoria de verdade. Né? Para você vencer a sala da ignorância, você tem que assumir que você não sabe. Porque se você não assume que você não sabe, não tem como entrar coisas. No momento que você assume que você não sabe, a sua mente se abre para entrar um conhecimento. Aí você vai, entre aspas, para a sala do conhecimento. Só que se você esqueceu de continuar praticando aquilo que você aprendeu na sala anterior, você fica fechado. Você volta para a sala da ignorância apenas achando que você sabe alguma coisa. Ninguém aqui do boteco sabe muita coisa, de fato. Você pode falar, mas em comparação comigo, né, para mim, o André sabe muito mais do que eu, por exemplo, Paulo. Tá, beleza, mas isso não significa que o André é um sábio de verdade em relação àquilo e que ele não tem que aprender também. Todos nós estamos comendo capim, porque tem que alimentar o nosso burrinho interno. Se você para de alimentar o seu burrinho interno, você está ferrado, você tá com problema. Um problema muito sério mesmo. E o que vocês acham, por exemplo? Imagina que esse quadro que nós estamos contando. Então, a pessoa ela saiu lá de uma religião tradicional, ela veio para esse lado mais ocultista, esotérico, e ela encontra ali um caminho. E ela está lá galgando ali aquele negócio e ela concorda. De repente, ela olha para o lado e fala assim, puxa vida, e esse negócio aqui, esse negócio é mais legal. E aí, o que fazer? Pula de barco ou continua no mesmo? Olha, quando você está no começo, assim, hoje está fácil demais, hoje está muito fácil, desculpa falar. Não, porque aqui, ó, Projeto Mayhem, isso é você verdade. começa a maratonar os vídeos, você vai ter um monte de coisa ali. Acessível, né? Coisa que eu não tive antes, eu não sabia de um monte de coisa e um monte de coisa era mistério. Você vai ter ali ó, o Robson Belli com Enochiano, Ulisses com Enochiano, o Robson Belli com Lemegeton, que já tem uma mentoria ali que, para um iniciante, você vai pegar ali com a mão e colocar no caminho certo.
Então, hoje está bem fácil, assim, se você procurar. Aqui eu vou te corrigir aqui, Rodrigo. Corrija, por favor. Vou botar um ponto. Hoje nós temos infinita informação à nossa disposição, coisa que no nosso tempo nós não tínhamos. Contudo, nós temos infinita informação errada também. E isso é muitíssimo complicado, porque a gente vê muita informação por aí, mas o que é confiável? Isso é muito difícil. Eu vou dizer que no meu tempo era mais fácil. No meu tempo, a única coisa que tinha perto da minha casa era uma escola da gnose. E era só. Uhum. Nada. Era aquilo que você tinha para aprender. Era aquilo. Não tinha outra coisa. Era muito mais fácil. Era de graça, estava do lado de casa e era isso. Não tinha outra coisa. Eles serviam um café. Não, tinha Rosa Cruz também, a Mork, que você recebia. Que era longe. A Mork tinha que pegar o ônibus. Não, você receberia por correspondência? Mas isso ele tinha que descobrir que Mas existia eu tinha que a Mork, descobrir que né? existia a Mork. A escola da gnose era em frente à minha escola. Assim, a gente era caminho da escola. Você olhava, gnose, o que é isso? Era o que tinha. Mas dentro da crítica que o Robson trouxe também, tem uma outra questão que a gente comentou lá no início, principalmente o André comentou também, né, que não adianta nada você apenas assistir o Projeto Mayhem e você, beleza, agora eu assisti todo mundo que vai falar sobre Enochiano. Eu fui lá e tive a mentoria do Ulisses, aprendi muito com o Robson, mas se você não coloca em prática, não adianta de nada. Porque magia, esoterismo é prática. Você estuda para saber o que fazer, mas você precisa fazer. Se você estuda e não faz, está muito errado. Não importa que você tem todos os livros de Eliphas Levi decorado. Você sabe a página, você sabe as edições, você sabe tudo. Mas se você não executa nada daquilo, de nada adianta. É que nem o Ulisses falou, você pode ter 30 anos de maçonaria, você pode ter 30 anos de Fra, você pode ter 30 anos da Mork. Mas a grande pergunta é, quantos minutos você tem de verdade dessas escolas? De prática dentro dessas escolas. Porque você pode ter um monte de bananada aqui do lado, né? Você pode ter lá as suas insígnias de... Medalha. medalha, Boa. mas... E de vez em quando aparecem uns irmãos lá cheios de medalhas. O cara precisa de 2 ternos para colocar as medalhas. Mais pesado que escafandro, né? Mas o Robson você olha para a pessoa, ela não tem nada, né? Ela não pratica nada daquilo. Robson falou assim, que a gente está cercado de 1 milhão de informações inúteis. De uma certa forma, às vezes eu sinto que isso é uma proteção, porque impede que pessoas que nos querem mal de chegar aqui. Eles não vão ter interesse. Eu não consigo olhar a informação errada, a informação que desvirtua e a informação que distorce um saber, uma tradição, como algo positivo. Eu não consigo, desculpa. Eu não consigo. Entender como antivírus, né? Entendeu? Que existe uma defesa contra determinado tipo de coisa, que as egrégoras em si se protegem, eu até posso compreender. Agora, entender que a desinformação, a informação errada que existe a toneladas na internet hoje, e a informação mal colocada, né? Às vezes não é nem errada, mas a forma com que ela é colocada é errada, é algo positivo, eu não consigo ver. Assim, dá um exemplo. Por exemplo, porque deixa eu tentar explicar o pensamento do Robson. A pessoa é um verdadeiro buscador. Vamos ver se é isso que eu entendi, que eu quis dizer. A pessoa é um verdadeiro buscador. Ele está buscando o conhecimento, buscando a verdade. E aí ele começa a esbarrar nos quânticos da vida e não consegue chegar na verdade. Não sabe nem que esse livro aqui existe, ó. Corpus Hermético, em português, entendeu? Não sabe coisa nenhuma. Ele acaba se perdendo, apesar dele ser um buscador sincero. Mas, assim,
O que eu estava tentando dizer é que essa barreira acaba impedindo fanáticos de chegar aqui e ficar enchendo o nosso saco. Tá, será que a sala dos passos perdidos realmente só protege contra os fanáticos? A sala dos passos perdidos está deixando muita gente que deveria estar aqui com a gente Muita gente perdida. Passos estão se perdendo. Era isso que você quis dizer, Robson? Robson até se mutou ali, ó. O que aconteceu? O Rodrigo Robson foi falar pelo mais... Robson e... Você mutou o Robson? Não, agora o que Robson eu não fala, quem fala é o Rodrigo. Co-host. Bom, é parcialmente isso. O que eu vejo, por exemplo, é que, por má informação, muita gente comete práticas que são erradas ou distorcidas. Né? A pessoa quer entrar no cultismo, procurando riqueza, isso, aquilo, outro, e ele não é instruído muitas vezes que, tipo assim, ó, você quer isso? Tudo bem, pode ser oferecido a você isso? Sim, mas dessa forma aqui, ó. Goetia mental. Aí a pessoa não, vai lá e começa a fazer invocação de demônio mental, começa a falar nome de demônio como mantra, e só a pronúncia de um nome desse já seria o suficiente para ser uma coisa bem ruim, mas não, a pessoa decide insistir de forma mântrica nisso. Aí, beleza. Aí você fala, poxa vida. Aí a pessoa ela recebeu isso como uma informação válida e referenciada por uma autoridade, né, de internet, muitas vezes, que é um erro grandíssimo. E aí a pessoa cai numa armadilha por falta de conhecimento, por falta de estrutura e falta de ensinamento. E o pior, um ensinamento muito errado, muito fora do que seria o saber. E aí a pessoa fala, pô, esse é o certo. Aí a pessoa consegue algum resultado, por coincidência, por qualquer outro motivo, ou um quiumba decidiu sacanear a pessoa, falou, não, eu vou dar o que essa pessoa está pedindo agora, porque eu vou grudar nesse desgramado e ele vai ser minha marmita daqui por diante. Tipo, aí vai lá, beleza. Ele faz a invocação demoníaca dele, consegue falar com o Quiumba atende o pedido dele, e aí ele vira uma marmita de Quiumba. Maravilhoso. E aí ele acha que é o certo aquilo, cara, porque deu resultado. Putz, cara. E mais, a pessoa se torna escravo disso, né? Ele deixa de ser, de fato, um magista e passa a ser o escravo dessa entidade que tá buscando ali, e do próprio ego também, né? Exato. O pior é que vocês não estão considerando o seguinte: a pessoa é um verdadeiro buscador, aprendeu tudo errado, mas um dia ele acaba chegando aqui na mentoria, aqui, vamos dizer, do Robson. Mas, cara, e a didática que ele vai ter para tirar uma certeza, uns paradigmas errados para colocar os paradigmas corretos. Até porque a pessoa... Fala, André. Ele até saiu. Eu ia falar limpar os vícios de linguagem. Sim, não só a questão do vício de linguagem, é você chegar e falar assim, o Robson começa a falar e você fala, eu sei disso. Quem o Robson pensa que é para me ensinar sobre isso? Isso eu já aprendi lá atrás. Com o meu mestre. Tem que criar um MA, cara. MA, Magistas Anônimos. Você tem que fazer um detox primeiro do cara. Sabe? Com o meu mestre quântico. É muito complicado mesmo. Fazer essa desprogramação na pessoa, mostrar que o caminho não é por aí, que a coisa é diferente. Porque, sério, vocês quantos e-mails por semana vocês recebem de gente pedindo um pacto para ficar rico? Eu nenhum. Pois é, eu não divulgo meu e-mail. Eu recebo pelo menos 8, tipo. Nossa. Eles querendo vender a alma. Tá bom. Você acha que tua alma vale mais que uma caixa de cream cracker? Se você quer vendê-la, você já a perdeu. Você paga em Bitcoin. Vai ser só uns de alma, né? Magia digital, você trabalha assim, você compra alma por Bitcoin. Nossa. Uma pergunta besta minha, por ignorância mesmo do conhecimento. Na bruxaria, hoje em dia, você passa... Não existe pergunta besta.
Tá, pergunta de um besta. Olha. Pergunta de um besta. Pergunta de um besta. Tô assumindo. Na bruxaria, você passa hoje em dia por um processo, na bruxaria moderna, você passa por um processo iniciático também. Você tem, assim como nas ordens, primeiro grau, né? Você tem o neófito, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, aí você se torna, enfim, hoje em dia tem vários nomes. Mas existe um outro processo que é natural também, né? Que nem vocês estão falando, poxa, tem que mergulhar de cabeça no estudo. Existe, também é considerado bruxaria, eu ainda comentei isso hoje num texto, que a pessoa que pratica aquilo de uma forma muito orgânica e que vivencia aquela experiência direta, que a bruxaria é diferente da magia em muitos aspectos. Você vive ali direto na natureza, em contato com aquela energia, em contato com as plantas, em contato, prestando atenção no ciclo né, quando está calor, quando está frio, quando está úmido, quando está seco, e você se integra daquilo tudo. Você vê aquelas senhorinhas, né, que manipulam chás, manipulam ervas, te benze com não sei o quê, faz unguento com não sei o quê, faz compressa de babosa, faz um monte de coisa. E o pessoal considera, às vezes, até por respeito, por, sei lá, 60 anos fazendo isso, é uma bruxa natural, não passou por nenhuma iniciação, nunca pegou um livro de bruxaria na mão, nunca fez absolutamente nada disso. Ela absorveu esse conhecimento estudando, mas não em livro, estudando na prática mesmo, vivenciando aquilo, anotando às vezes, ou aprendeu da mãe, da avó. Na magia existe isso, e é possível esse caminho orgânico também? Olha, eu entendo que sim, é difícil, porque esse caminho orgânico que você falou é um caminho de prática, no final das contas. Mesmo que você não tenha um livro, por exemplo, essa senhorinha, ela aprendeu com outra senhorinha, que aprendeu com outra senhorinha, então ela está carregando uma tradição com ela, uma tradição de coisas que funcionam. Não está escrito na pedra, não tem um livro exatamente dizendo, mas ela vem fazendo isso. Se você encontra isso dentro da magia, alguém que vem praticando e nunca escreveu um livro, por exemplo, não tem problema nenhum, Você né? Ou quer ver até um mesmo... exemplo? Fala, Pode falar. Ulisses. Não, Não, pode não. concluir, depois eu Não, falo. conclui. Tá. Você quer um exemplo muito parecido com esse teu, André? É a alquimia. O alquimista, ele era um cara que ia para a natureza, ele ficava observando a natureza, vendo a mesma coisa que você falou, vendo o que acontecia com as plantas, o crescimento, tudo. Aí ele testava as ervas, ele ia começando, principalmente na parte da espargeria, ele ia testando o laboratório. A diferença só que eu entendo é que a senhorinha talvez não tivesse alguma instrução formal de ter frequentado uma escola, e os alquimistas não já eram pessoas mais letradas, tanto é que você tem os livros dele, você tem essas tábuas alquímicas até hoje, né? E eu acredito que da bruxaria você tenha muito pouco. Mas era a única diferença, mas o método era muito parecido, era o método de teste. Eu não vou muito longe, não. Eu vou falar da tradição grimorial. A maior parte dos grimórios foi recebido diretamente de uma entidade para o mago. Normalmente o mago era padre ainda, né? Para um padre. Os livros, por exemplo, Arbatel foi recebido... A maior parte dos grimórios antigos foi recebido da entidade para o magista. Ou seja, não houve uma linha terrena, né? Exato, não é uma linha terrena. John Dee desenvolveu o Enochiano todo com base em instrução dos anjos. Ele aprendeu magia dentro da magia. Entendeu? Ele era mago antes? Era. Mas, tipo assim, o que ele usou do anterior dele? O que ele usou, Ulisses? Do anterior dele? Agripa, Arbatel. Mas ele usou esse material para construir o sistema? Ou ele recebeu? Não, ele conhecia esses materiais. Mas ele não usou. Ele recebeu. Ele recebeu. Existem semelhanças do que ele recebeu com esses sistemas? Tem. Você tem muita coisa, por exemplo, de Agripa dentro do sistema enoquiano. Mas não é exatamente igual. São partes que são, vamos dizer assim, semelhantes. Então, como assim, se fosse a filosofia perenes, aquele negócio, aquela linha mestra que está em todas as tradições mágicas. Sim. Então, assim, na tradição grimorial, tem muita gente que recebeu os próprios grimórios. A minha maior crítica é que, por exemplo,
hoje tem muita gente entrando em estado de gnose e escrevendo seus novos grimórios, e eu não critico isso. O que eu critico é a pessoa vir a público sem nunca ter tido um trabalho anterior ou qualquer coisa e querer disseminar ideias que são contrárias já a uma tradição toda e falar que não, eu recebi isso, e um monte de gente olhar e falar, nossa, que legal, e o cara é um Zé Ninguém que está querendo reinventar a roda, sabe? Isso eu acho bem crítico. Eu respeito quando a pessoa tem um trabalho, quando a pessoa tem já um desenvolvimento, e aí a pessoa publica algo nesse sentido, legal, muito legal. Agora, quando a pessoa vem e é um Zé Ninguém e faz isso, eu já fico um pouco, ué, da onde essa pessoa veio, né? Qual tradição essa pessoa representa? E eu sou um pouco crítico, sim, mas realmente existe esse caminho da pessoa se desenvolver sozinha. Eu só não acho que seja algo tão comum. Sabe Né? o que eu posso estar sendo idealista, mas baseado nesse meio que eu vivo, eu acho que as pessoas elas tinham que primeiro conhecer a teoria e depois passar por um período contemplativo, né? Eu já falei da Susan aqui para vocês algumas vezes, né? Uma senhora de 70 e poucos anos, mora do lado do Stonehenge. A mãe era druida, ela vive, até hoje, ela vive nisso, vive nessa realidade. Ela esteve no Brasil e numa dessas experiências, poxa, em inglês, ela vive lá com Oga, né? Que é um oráculo celta. Ela, na experiência que ela teve aqui, uma pessoa chegou para ela e falou assim, eu gostaria de te ensinar o Oga. Eu queria te ensinar o oráculo. Ela falou assim, mas você dá aula disso? Ela falou assim, ele falou, eu dou aula faz 1 ano. Né? Ela falou assim, cada órgão, cada oráculo, cada pedra, né? Cada galho daquilo, eu passei mais ou menos 1 ano visitando a árvore para conhecer todo o ciclo dela. Tem primavera, verão, outono, inverno, conhecendo a folha, como que ela reage, quais são os animais que vivem ali, qual tipo de região. Esse tipo de contemplação, eu acho que falta, às vezes, a gente experimentar, a gente vivenciar, para a gente não só conhecer a teoria, mas ter uma noção emocional daquela prática. Aquilo vai te dar também uma base, vai te registrar no inconsciente o que aquilo significa. Não adianta você olhar para um símbolo e falar, é um símbolo. Mas por que aquele símbolo está ali? Né? O que ele representa? Né? Porque senão você vai encontrar esses esquizotéricos rasos que quer ler um livro, ler uma apostila do oráculo e quer ensinar, quer dar aula. Né? Eu vejo o cara que dá aula de cafeomancia, runas, tarô, eu falo, mas é que nem pato, não anda, não voa e não nada direito, mas faz tudo. Né? Então, você acaba... Eu acho que essa experimentação é essencial. Né? Eu posso ir mais devagar, mas assim, eu fico muito confortável para os lugares para onde eu vou, né? Porque eu gosto de saber qual é a sensação de estar ali. Mas posso estar errado também, né? Não, e isso aí é interessante porque essa coisa que você colocou, e eu vejo isso tanto no Pedra de Afiado, o qual eu coordeno, assim como na própria FRA, né, na Rosa Cruz, da qual eu sou instrutor. Você entra lá na aula fundamental, você vai ter muita coisa sobre conteúdo e tem um ritual que é aberto ao público, que é um ritual bem tranquilo para você começar a se aclimatar de um ambiente seguro. Você não vai fazer outros rituais. Quando você passa de grau, você vai ter um outro ritual, mas com muita aula para te explicar sobre essas coisas. Para você ir aos poucos, você tem que dominar aquela informação para você chegar no outro patamar de fato. Você não consegue pular determinadas coisas. E a gente vive numa sociedade, aí citando Bauman, né, extremamente fluida, onde as pessoas querem tudo para agora. Né? As pessoas querem ler um tweet e se tornarem magos, se tornarem bruxos, e acha que a partir daí você já vai fazer qualquer coisa. A pessoa nem aprendeu, sei lá, um ritual do pentagrama menor, por exemplo. A pessoa não aprendeu nada e ela quer fazer um ritual sinistrão para fazer, né, para ser multimilionário, ter vários iates, que todo mundo sirva aquela pessoa. E aí isso demanda a pessoa baixar a bolinha, que a gente já falou algumas vezes, e entender, é um processo. Você não vai se tornar um verdadeiro mago, você não vai se tornar um bruxo ou qualquer outra coisa no cenário esotérico do dia para a noite, a não ser que você seja um ser muito iluminado.
E aí, desculpa, quase ninguém está nesse nível para entrar no cenário e despertar simplesmente, né? Você precisa comer muito capim, alimentar muito seu burrinho interno, se desenvolver, praticar, baixar a bolinha, pega a bolinha aqui em cima, baixa ela, depois abaixa de novo, vai baixando a bolinha, come capim, pratica, e vai aos poucos. Você vai chegar muito mais longe, vai fazer muito mais coisa do que quem está só querendo fazer o ritual e evocar os Cacodaimas lá que o Robson comentou, e vai se dar muito mal mesmo. E entender também, né, Paulo, que você não evolui tudo de uma vez só, né? Você tem que estudar... Vivência, né, cara? Oi, desculpa? Vivência, né? É necessário vivência. Porque eu falo que a gente não amadurece, você vai estudar herbologia, não é porque você estudou 10 anos de herbologia que você manja tudo de bruxaria, não, você estuda herbologia, tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais isso daqui, né? Você não tem um burrinho interno, você tem, né? Você está cercado ali, você tem um cercado cheio de burrinhos, né? É capim pra caramba, cara, que você tem que comer, né? Você tem que deixar todo mundo gordo, então tem um burrinho ou outro ali que passa fome de vez em quando. Mas quando você identificar que ele ficou para trás, volta lá e busca ele, né? Não é vergonha fazer isso. Às vezes acho que eu vejo que normalmente são pessoas jovens mais que fazem isso, né? É comum você pegar, por exemplo, uma vez eu vi uma história. O cara falou, eu tenho 20 anos de ocultismo. Aí você olhava para o cara com aquela fisionomia de jovem. Falei, quantos anos você tem? 22. Igual eu falar que eu tenho 47 anos de ocultismo. Quantos anos você tem? 47. Trazendo aqui para você, então, para vocês fazendo uma pergunta. Né? Dentro disso tudo que a gente falou, a gente abordou de maneira tangencial, né, e subjacente, a questão dos símbolos, né? E aí, como é que o que a gente pode falar? O que vocês acham, né? Que dica vocês dão para o pessoal que está enveredando nessa senda agora, para lidar com esse linguajar tão peculiar que é o linguajar esotérico? Então, na questão simbólica, eu vejo que ela vai muito da tradição que a pessoa vai pertencer, né? Porque cada tradição ela tem uma linguagem. Eu acho que tem um ponto ainda mais difícil do que isso, e que é um ponto anterior até, por exemplo. Imagina que a gente comentou, né? A pessoa saiu lá da religião e ela procurou alguma coisa espiritualista e caiu nesse meio esotérico. Aí caiu nessas ordens que a gente chama de beirada, que é aquela parte mais esotérica, aquela parte meio New Age, aquela coisa toda. De repente ela passa dessa camada e ela cai numa camada interior, aí onde tem as coisas bacanas. Aí como escolher a tradição? Porque tem muita coisa bacana. Tem o pessoal que gosta de Telemann, tem o pessoal que gosta da Fra, tem o pessoal que gosta, por exemplo, da bruxaria, lá da estregoneria, dessas coisas que são, vamos supor, que a gente conhece aqui. Tem a parte do Enochiano, tem a parte do ciclo iniciático de Hermes, tem uma série de ordens. Como escolher a ordem? A própria Umbanda também. Então, tem muita coisa bacana que fica numa camada que não é tão periférica. E como vocês acham que... como escolher isso? Essa acho que é uma pergunta mais difícil do que os símbolos, né? Porque os símbolos depois ela vai entender na hora que ela estiver por dentro da tradição. Não sei se o Paulo concorda com o que eu falei. Olha, eu entro em tudo. Aí eu chego lá, vou vendo o que é, aí de repente eu começo a largar e entro em outra coisa, entendeu? Eu já entrei em várias ordens aí e não dei continuidade, mas até achar onde que é a minha praia. Eu vou na que tem o melhor copo d'água. Isso é coisa de taurino, hein? Eu sou ariano agora, eu não sou mais taurino. Você deu lanche. Só o Ágape é melhor depois da reunião. Aquele povo ali vai pro boteco, bebe uma cerveja boa. Lá que eu vou. Uma coisa assim, meu caso especificamente, né? Eu acho que é como o Rodrigo comentou, você vai em vários lugares e você vai vendo aquilo que você se identifica mais. Mas uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente também
ainda mais no período que a gente está vivendo, que as pessoas andam muito estressadas e elas não sabem lidar com as adversidades. Quando você entra numa senda iniciática, você vai entrar numa ordem, você vai ter determinados desafios. E aquilo pode te incomodar. E o desafio, às vezes, é conviver com alguém dentro daquele cenário, que tem um pensamento um pouco diferente do seu, ou que tenha um, uma postura que você desabona. Se você olha para essa pessoa e você sai desse lugar só por conta dessa pessoa, por exemplo, ou dessas pequenas coisas, você está fugindo do bom embate. Você está fugindo da possibilidade de você trabalhar coisas internas em você. E aí, se você leva isso para a vida, você está no emprego, eu não gosto de fulano, aí você sai, você vai para outro, não gosto, não, você vai se isolando do mundo e você acaba vivendo sozinho. O ser humano é um ser gregário, é um ser social por essência. Antes da gente ser humano, a gente é social. O homem surge dentro da sociedade. Então, você precisa da sociedade para poder se manifestar como homem, como ser em si. Então, você vai encontrar em todos os lugares coisa que você não gosta. Se você fundar um lugar, você vai encontrar nesse lugar coisa que você não gosta. Porque tem coisas que você não gosta em você. Então, você vai sempre encontrar coisas que você não gosta. Entenda sempre isso, e não é porque você chegou num lugar e falar, por exemplo, eu conheço muita gente que vai para centro espírita ou centro espiritualista que dá paz, aí fala, paz aquele lugar não é muito legal não, porque eles fazem de um jeito que eu não gosto muito, eu vou para outro lugar porque tem um movimento de mão que é melhor. Aí você está preocupado no movimento de mão e não está preocupado com a prática e com a sua vivência naquele lugar. Então é importante a gente ter esse alerta também para poder perceber que alguns incômodos você vai sentir. É como você parar para pensar, você está todo carregado, né? Você tá todo em trevas. Você chega num lugar com muita luz, vai te machucar. O problema não é o lugar, o problema está naquilo que você está trazendo para o lugar. Você vai sentir dor, mas não é porque o lugar é ruim, porque, pelo contrário, o lugar é um bom lugar. Mas você tem que ter essa noção, você tem que ter a humildade de saber. Talvez esse incômodo que eu estou sentindo não é um problema do lugar, mas é um problema meu que eu preciso trabalhar. E esse lugar é um bom lugar para me fazer trabalhar essas coisas. Mas aí é um processo projetivo total, né, Paulo? Sim, com Porque, assim, certeza. quando você identifica alguma coisa que você não gosta na outra pessoa, acho que o primeiro questionamento devia ser onde que isso está batendo em mim e por que que isso me incomoda, né? Quando você identifica o porquê que aquilo te incomoda, eu falo que, assim, você pode ter... É o texto que eu coloquei, né? Faça amizade com o diabo, né? Conheça isso, porque, assim, é o seu diabo aí dentro falando alguma... É o seu lado humano, né, identificando alguma coisa que te incomoda lá fora, mas olha para dentro de você, onde que está pegando isso, né? Eu Usar acho o que outro como espelho para ver as suas sombras. até porque a impressão do outro que você vai ter é reflexo daquilo que você tem como material, né? Você não vai pintar de verde se você não tiver lápis verde dentro da sua caixa, né? E se você está vendo isso no outro é porque tem alguma coisa ali em você que tá chocando. Né? Uma coisa que eu gosto de fazer, Paulo, vendo o Ulisses falando, você falando, antes mesmo de experimentar todos, né? Até porque às vezes eu não tenho parâmetro para saber quais são todos, uma coisa que para mim foi muito forte no início da jornada foi quando eu choquei mesmo, aquela crise de será que eu sou, será que eu não sou, né, da bruxaria, será que o espiritismo estava falando mais alto, ele estava me chamando. Um amigo meu era um bandista, ele estava trabalhando e eu estava na minha, lá no fundão, lá na assistência. Aí um preto velho chamou, né? Eu fui até lá, ele falou, por que você não vem de branco? Eu falei, porque eu não sou daqui, eu só vim para visitar, né? Eu gosto da música, eu gosto do passeio, eu gosto da energia. Ele falou, por que você está assim? Eu falei, porque eu não sei o que eu sou. Aí ele me fez uma pergunta que eu achei muito legal, você está procurando Deus ou você está procurando um título? Isso foi um chute na costela, cara, que assim, a partir dali eu comecei a pensar o que eu sinto, o que eu acredito, e baseado no que eu sinto e acredito, que eu vou começar a buscar alguma coisa para fundamentar isso. É claro, é óbvio que depois se ramificou para vários lugares, né? Mas eu fui ver qual que era a semente que estava plantada, em vez de ler um livro enorme sobre árvores para saber qual semente que eu queria.
né? Qual que já está plantado, e a partir dali eu ramifiquei. Você falou um negócio muito bacana, André, Gente, que é essa questão, por exemplo, se você está procurando Deus ou você está procurando um título. Por exemplo, das coisas que eu já estudei, eu já faço parte de algumas ordens e, honestamente, os assuntos mais legais, as coisas mais bacanas que eu descobri sozinho. Os meus estudos mais interessantes não estão em ordem nenhuma. Está no meu estudo particular, está na minha pesquisa pessoal, naquilo que eu desenvolvo, naquilo que eu pratico. Agora, aonde as ordens são importantes? E qual que é o que você tem de melhor dentro dela? São as pessoas. Então, você faz muita amizade assim. Eu tenho muitos irmãos de maçonaria que são pessoas fantásticas assim, e vale a pena estar lá para estar perto desses caras. Porque são pessoas muito fantásticas. A mesma coisa eu vejo isso na Tom, que é uma outra ordem que eu faço parte. Estou lá pelas pessoas, não tanto pelo ensinamento. O que vai ensinar lá, putz, eu estudo por fora, eu vou muito mais rápido por fora. Né? Eu não preciso chegar lá no último grau para fazer alguma coisa. Não, eu posso estudar por fora e passar umas etapas, chegar lá na frente com a base que eu já tenho. Mas por que eu frequento aquilo? Por conta de estar com um monte de pessoas legais, de pessoas bacanas e por estar inserido naquele meio, só por isso. pessoal, eu estou pedindo de vocês, eu preciso sair. Foi um prazer, como sempre, mas eu tenho que sair antecipado hoje. Desculpa. Né, pessoal? Vai lá. Falou, Valeu, Robson. Robson. Bom. Ulisses, complementando isso que você disse também, uma coisa que eu acho interessante dentro de uma ordem, por exemplo, é que você vai ter um grupo de pessoas, pelo menos espera-se que você tenha, que você vai poder conversar sobre aquele determinado assunto que no seu mundo profano você não tem como. Vai ser fácil de você encontrar as pessoas, é isso aí. Exatamente. Então, por exemplo, eu lembro, eu era adolescente, tinham coisas que eu falava, beleza, eu vou conversar com quem? Meus amigos da rua não falavam sobre essas coisas. Exatamente. Eu vou falar, não, vou conversar com eles sobre o quê? Não, essas coisas não dá para falar aqui. Essas coisas eu preciso dessas outras pessoas para poder falar. Porque, como você está num processo de descoberta, é interessante você trocar figurinhas com outras pessoas. E esses lugares te ajudam muito nisso. Porque você vai ler um livro, você pode ter uma determinada impressão. Mas se você não trocou figurinhas com pessoas que estão comendo capim há mais tempo que você naquele pasto, né, talvez aquela pessoa vai falar, ó, isso aqui que você estava vendo, talvez não seja isso, talvez seja por esse lado. Aí você, tá, talvez seja. Então, vamos experimentar esse outro lado. E aí, experimentar esse outro lado, você falar, agora faz mais sentido. Né? Mas é interessante você ter esse lugar também. Né? Acaba sendo um lugar que te dá um norte. Porque, como o Robson falou também, o Rodrigo, todos nós falamos aqui dessa sala dos passos perdidos, em que você tem muita informação por aí, esses lugares, pelo menos, vão te falar, ó, isso aqui, estuda. Isso aqui talvez seja besteira, isso aqui eu não faço ideia, então a gente tem que investigar. Mas ele já vai te dar mais ou menos uma coisa ou outra para você seguir ali naquele seu caminho. Informações ali, né? Pode falar, André. Eu falei, você está concentrando informações e você tem um ponto de vista de uma outra pessoa até para avaliar, não é uma imposição às vezes, né? É saber que a informação está disponível ali e se você tiver um questionamento, você pode questionar, trocar essa informação sem ser acuado de alguma forma, enfim, acho interessante isso também. Completando o que os dois falaram, sobre o espiritismo. Eu estava indo muito dentro do espiritismo, estudei bastante, e minha crítica é na doutrina, que eu achei assim que não refletiu dentro de mim, porque estava assim, parecia muito um cristianismo com reencarnação, e eu fico sempre pensando, e os outros? Será que eles estão só todo mundo errado? Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser eu estou certo e o resto está errado? Por que não pode ser todo mundo está certo, parcialmente certo? E a verdade ninguém sabe? Rodrigo, posso te contar um negócio? Pode. Uma vez... Vai ficar só entre a gente aqui, pode deixar. Não, beleza. Deixa eu... Né, sim, olha para o outro lado. Olha para o outro lado, Paulo.
Uma vez eu estava trabalhando como esclarecedor numa mesa mediúnica. E uma pessoa incorporou alguém ali falando que era uma bruxa. Né? Eu falei, caramba, que legal, vou atender uma bruxa. E eu atendi acolhendo super bem. Era um momento que os espíritos gritam, batem na mesa, aquele negócio. Eu falei, bem-vindo, minha irmã. Né? Como que eu posso te ajudar? Ela começou a falar algumas coisas e eu entendendo o que ela estava falando. E o pessoal falou, não, encaminha. Eu falei, mas ela não está fazendo nada, cara. Né? Por que né? Era para punir a pessoa, parecia, como se ela estivesse cometendo algum crime. É o que você falou. Por que os outros têm que estar errados? Né? Os outros precisam estar errados, né? E isso me incomodou profundamente ali, né? Ver uma das minhas ali sendo castigada ali por um grupo de gente que não entendia o que era aquilo, né? E eu digo mais, André, uma determinada coisa, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu cansei de ver, eu trabalho como incorporador e doutrinador, entre aspas, também numa mesa. Mas a maior parte das vezes que eu vejo as pessoas incorporando determinadas entidades, elas estão incorporando o próprio eu. É um estereótipo. É um estereótipo. Elas não estão incorporando de verdade. Elas estão pegando aquilo que a Blavatsky vai chamar de um cascão, elas estão fazendo alguma coisa e estão aplicando aquilo. Aquilo não é um espírito de verdade. Você está, na verdade, doutrinando personas da própria pessoa. Eu falo que é um surto coletivo, é um momento histérico catártico ali. Né? Vamos falar de depressão, você vai camuflar suas dores e falar aquilo de uma forma fantasiosa. Eu não duvido, é óbvio, que tenham manifestações espirituais ali. Não, tem sim. Assim, eu já vi algumas. Mas também. Muita gente segue nesse caminho. Eu já tive uma experiência. A gente vai receber terreiro. muita pedrada. Eu já tive uma experiência. Foi você que pediu isso no início, não foi? Foi. O Marcelo. Mas segundo você, a gente está protegido, porque a internet está por aí para proteger a gente. Ninguém vai saber. Os espíritas não vão chegar nesse vídeo. O Paulo pode mudar o nome para Pedra de Atacar. Né? Mas falando sobre algo parecido, eu tive uma experiência no terreiro onde, quando eu comecei a frequentar, eu fui lá e passei como entidade, e aí ele era um boiadeiro. Aí ele me falou um monte de coisas, não sei o quê, né? Aquele problema do médio sem memória, né? Passaram-se várias giras, eu caí com aquele mesmo médio de novo, só que era uma outra gira, era tipo, sei lá, gira de Exu. E aí a entidade falou como se fosse a mesma entidade da gira de boiadeiro. Ah, lembra quando eu te falei aquilo, não sei o quê, naquela situação? Eu falei, acho que o cara não lembra que a outra gira era de outra entidade, não é dessas, né? Então você fala, é isso que justamente o pessoal não está incorporando nada. Né? O cara estava realmente... Sinto seu, e se fosse um Exu cowboy? Assim, esse negócio de incorporar uma persona sua que está dando problema e ser encaminhado, isso para mim é fantástico, né? É um trabalho psicológico fantástico. Ali. De fato né? Mas não é aquilo que as pessoas estão achando. Né? E aí, por exemplo, tem muito caso que vai vir, por exemplo, uma persona sua que tem uma crença que se identifica com uma religião diferente daquela que você está executando naquele momento, e você encaminha achando que a sua religião é melhor do que aquela religião. Talvez para você faça sentido você unificar tudo isso para ficar numa religião só, de fato, mas Paulo, no espiritismo, onde você não dá consulta incorporado, né? Eu falei que era um momento catártico, porque assim, imagina aquele monte de... Porque, né, um monte de senhor, um monte de senhorinha em volta da mesa ali, desabando, né, tendo um momento de uma explosão ali emocional, chorando, falando um monte de coisa, apontando. Imagina o alívio emocional que essa pessoa não faz terapia, né? A descarga emocional que ela tem ali, na hora que encerra, que apagam a luz azul, vermelha e acendem a luz branca e ela volta para casa leve. Ela não vai falar, nossa, né, tive um momento de chorar em grupo.
ela fala, o espírito, não, nossa, o espiritismo me faz muito bem, terapia faria o mesmo efeito, né? Demoraria mais, seria mais caro, mas faria o mesmo efeito, né? Duraria mais. Eu não precisaria voltar na semana seguinte para chorar de novo. Mas nesse caso, por exemplo, porque se você vem um espírito que, na verdade, ele é vamos botar entre aspas, um inimigo de vidas passadas, alguém que fala que na verdade, eu tô te apurrinhando porque você me apurrinhou, porque você tacou pedra em mim, agora eu tô tacando pedra em você. E aí fala um monte de coisa, dependendo da pessoa, sai mais transtornada do que... Eu já vi gente saindo de centro espírita e centro universalista com mesas de desobsessão assim, falando assim, cara, eu sou o pior ser do mundo, porque eu fiz muitas coisas horrorosas, a pessoa ela já não sabe lidar com os próprios problemas dessa encarnação, e aí ainda aparece uma entidade de uma encarnação passada falando mais um monte de coisa errada que você fez. Mas aí eu entro numa outra questão que é inerente ao cristianismo em si. Você precisa gerar culpa, você precisa gerar dor, você precisa ser mantido de alguma forma no pecado, e às vezes você faz isso para você mesmo, porque todo ser humano cometeu besteira pra caramba em algum momento da existência. Aquela culpa, ela tá ali em você. Então, você precisa manter aquela peteca da culpa no ar, senão não faz sentido você estar ali, né? Para muita gente, eu não estou falando que é uma regra geral, mas assim, para muita gente não faz sentido, né? Então você tem que ter um inimigo, senão para que você vai para lá? É o que o Ulisses falou lá atrás, você vai pela dor ou pelo amor. A maioria avassaladora vai pela dor. Você só Tem gente que não vive sem dívida, né? O cara, se não tiver um boleto para pagar, o cara não sabe o que é viver, né, cara? O cara não encontra motivação para levantar no outro dia para trabalhar, né? Voltando aqui ao tema desafios do começo da jornada. Um dos desafios também é conciliar a sua vida profana com seus estudos, com a sua jornada, vamos dizer assim. Porque aí, se eu falar jornada, eu estou falando de um monte de coisa. E quando eu falo conciliar, não é dividir, porque às vezes você vai dividir. Eu agora sou isso, eu agora sou aquilo. Um momento da sua vida você vai fazer assim, eu agora sou isso, a minha jornada é o tempo todo, tanto na minha vida profana quanto fora dela. Então, como é que é isso? Como é que é esse desafio de conciliar isso? Isso é uma parte difícil, em qualquer tradição, eu imagino. Quando você vai entrar numa ordem ou alguma coisa, aparentemente tudo parece muito simples, né? Eu lembro quando eu entrei na maçonaria, o pessoal falava assim, você vai ter que vir aqui só todas as terças-feiras, à noite, das 8 às 10 da noite. Cara, você fala, é fácil, mas não é para todo mundo fácil. Tem gente que na hora que chega, por exemplo, 6 horas da tarde, que o cara está saindo do trabalho para ter que ir para uma loja, aquilo vira um pesadelo na vida da pessoa. E não é fácil fazer isso. Então, você tem esses desafios assim que você precisa. Primeiro, aonde isso rompe? A partir do momento que aquilo virou um hábito, né? Agora, você quebrar essa barreira do zero. No começo, tudo é empolgação. No começo é fácil. Depois de um tempo, fica difícil. Aí você passa pelaquela sensação, pelaquela noite escura da alma, vamos chamar assim. Uhum. Agora, se você conseguir sobreviver, aí dali para frente a coisa começa a ficar fácil porque passa a fazer parte de você. Não sei qual é a opinião dos colegas. Até porque também tem uma outra coisa, né? Como o Rodrigo meio que deu a pista na própria pergunta que ele levantou. É uma coisa só, né? Não existe diferença entre vida profana e vida espiritual. Tudo é vida espiritual. Só que você vai estar em determinados ambientes onde você não vai utilizar determinadas palavras, mas você deve se comportar da mesma maneira. Porque se você entende que existe uma separação, legal, eu sou espiritualizado quando eu estou no templo. Sair do templo, eu posso fazer o que for. Você está indo pelo caminho errado. Porque o caminho... porque o caminho utilizando uma expressão do Jung, é individuação, né? Ou se a gente quiser uma expressão mais esotérica, é você realizar o casamento alquímico
e se fundir num ser só. Você tem que entender, aquilo que você aprende e pratica no templo, na loja, você deve praticar isso fora de lá também. Porque, aí, puxando a sardinha para a bruxaria, você tem que entender, perceber o sagrado em todos os lugares. Se você não percebe que a sua casa é um ambiente sagrado, que a rua é um ambiente sagrado, que o seu trabalho é um ambiente sagrado, que a sua faculdade é um ambiente sagrado, e que dentro de você é um ambiente sagrado, você vai separar essas duas coisas. Quando você começa a entender que tudo é sagrado, você vai para o templo, você vai para a loja, você vai para as suas práticas para se energizar, para trocar figurinha, para praticar, porque ali é o treino. E aí depois você sai desses lugares e você vai para esses outros, para o mundo que também é sagrado, para botar em prática, para o seu jogo de verdade. Acho que foi você que postou ontem, hoje, não sei. Né, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Você fala, pô, mas sacrifício humano também é espiritual. Verdade. Né? Então, que tipo de espiritualização, de espiritualidade que você está tendo contato também? O que você considera? Que tipo de espiritualidade você pratica no dia a dia? Né? E como que você aprimora, como que você, né? Como que você lapida essa pedra que você é? Né? Porque a gente sabe que o manter a casa como templo, manter o corpo como templo, o trabalho como templo, não é fácil. Né? Eu acho que aí também está um desafio, né? Um dos grandes desafios, porque às vezes você está doente emocionalmente, você está passando por processos, é difícil você... E uma coisa que eu falo, né, assim, você não precisa ir para o templo só quando você está passando mal. Como que você celebra aquele momento? Né? É aquele negócio, o pessoal fala, eu não preciso de terapia. Né? É aquela ideia de que você só vai no médico quando você está doente. Você não faz check-up, você não vai ver, né, se você está bem mesmo, você não precisa fazer isso. Você faz esporte só quando você engordou, né? Ou você faz para fazer a manutenção. Isso também está no dia a dia. Né? E a gente pode, como eu brinquei agora há pouco, a gente pode buscar um burrinho que ficou para trás. Sei lá, sua casa você não considera um templo? Cara, repensa ela. Né? Olha ela por um outro prisma. Né? Faz feng shui. Pensa nela de uma forma diferente. Agora é arquitetura quântica. Chama os pedreiros arturianos. Né? Observa como que você pode elevar essa situação. Mas é interessante, dentro disso que você falou, André, é legal, tipo, que você vai pela dor ou você vai pelo amor. Mas eu conheço muita gente que depois que foi pela dor, entrou num determinado grupo, aí sente dor na vida, abandona. Por exemplo, você tem um rito marcado, você tem uma aula marcada, e você eu não estou muito bem, não, acho que eu não vou, não, sabe? Eu vou sair com os meus amigos. A pessoa começa, uma vez que ela já está lá dentro, ela utiliza a ideia de que eu não estou muito bem, ao invés de você ir buscar de novo se reenergizar, como você fez lá atrás, quando você foi pela dor, a pessoa fala, não, eu não vou mais disso, não, eu vou em outra coisa aqui, nessa vida profana, e começa a se separar. Tem muita gente que eu vejo que abandona, né, esses ambientes, sejam quaisquer que eles sejam, pode ser uma igreja, um centro espírita, eu já vi isso acontecendo dentro da própria frata, a pessoa fala, não, eu não estou muito legal. Você sabe como Então, nós chamamos isso na maçonaria? Na maçonaria, normalmente, a gente fala assim, a pessoa ela entrou na maçonaria, mas a maçonaria não entrou dentro da pessoa. A pessoa arruma um monte de desculpa, e desculpa é isso, só desculpa. E ela não frequenta. Às vezes a loja tem 40 e tantos membros, mas chega no dia, você conta nos dedos se deu 7 mestres para poder ter uma reunião. E é interessante que a pessoa vira um profeta da própria destruição, né? Porque ela fala, eu não estou bem, então eu não vou. Aí na semana seguinte, eu não estou bem, então eu não vou. Na semana seguinte, eu não estou bem, então eu não vou. Aí depois de um tempo, fala, tem tanto tempo, eu não sinto mais conexão. Aí abandona de verdade. Esse é o segredo das ordens, é a frequência. É igual academia. Se você treina, ou se você faz academia, vá todo dia. Não estou com a fim de treinar. Então vai na academia e dá um passeio. Depois você vai embora. Mas vai, né?
Porque se você deixar de ir um dia, se deixar de ir no outro, no próximo você não vai querer ir. Você já tem um motivo para não ir. Então, vá mesmo não querendo ir. Teve dias que eu cheguei tão cansado de casa, mas tão cansado, que eu estava prostrado, porque o dia foi pesado. Mesmo assim, eu pegava minhas coisas e ia. Para E academia aí, ou para a loja? para a loja. Academia eu não vou nem se tiver um chicote nas costas. Aí, eu chego lá na loja, assim, exausto, mas no final da reunião, eu tô Você sai leve. energizado, né? A O loja faz corpo isso. físico está pesado, porque está cansado, mas você sai leve, você sai energizado. Isso é um negócio interessante da maçonaria. Você chega lá, tá todo mundo naquela energia. Eu vejo, por exemplo, a loja que eu frequento, ela fica no Palácio Maçônico ali na Liberdade, né? Um templo enorme. Tem um restaurante embaixo. Você chega lá, tipo 6 da tarde, aquele negócio tá fervendo, cara. Você entra, você fica até às 11. Você vê aquele povo chegando, todo mundo com energia. No final, a vibração é outra. Tá todo mundo relaxado, principalmente se é uma loja onde você não tem nenhuma parte administrativa para resolver, alguma coisa assim, aquela sessão que é leve, tudo. Sai todo mundo assim, levinho, assim, você vê que é outra energia, cara, bem diferente Quando vira aquela reunião de condomínio, né? Quando precisa lavar roupa suja. Quando a reunião é de estudo, nossa senhora, o povo não quer sair mais da loja, não. Todo mundo quer ficar comentando, e aí depois aí vem o ágape, o povo reúne, continua o negócio. É outra história. Esse espírito gregário é muito bom. Verdade. E é como o Ulisses falou, você quer magia? Estuda por fora. Não é na maçonaria que você vai encontrar isso, não. Na FRA você encontra bastante, porque a gente tem muito ritual, na verdade. A gente tem os encontros conjuntos, a gente tem uma série de coisas, mas é incrível. Às vezes você fala, pô, eu vou passar 1 hora em pé no ritual. Estou cansado, dia exaustivo, a FRA, você tem que fica numa ladeira, no meio, num lugar extremamente arborizado, isolado de tudo. Você vai se desconectando do mundo, né? Essa jornada iniciática mesmo. Você chega na FRA, ainda tem que subir uma escadaria para chegar na estrutura da loja em si, né, da aula, e aí você vai para o ritual, passa 1 hora em pé no ritual, praticando, sai leve, tranquilo, chega em casa de boa. Aquele cansaço que você tinha, que você chegou lá, ele desaparece, mas basta você se conectar, basta você ir lá e praticar e estudar. Porque se você não quer fazer nada disso, você pode ir para qualquer lugar que nada vai acontecer, né? Essa jornada é uma jornada de conexão com você mesmo, né, no final das contas. Porque se você... Eu vou para a FRA, né, por respeito à FRA, mas eu sei que eu vou para a FRA por mim. Porque se eu não for por mim, né, você até pode utilizar outros gatilhos. Você fala, eu vou lá porque fulano é maneiro, porque o Papa... Mas você está indo para se transformar, para se tornar um ser melhor. Se você não tem isso em mente, você não vai se conectar em lugar nenhum. Você vai passar para todos os lugares, vai rodar, rodar, rodar e vai ficar sempre no mesmo lugar. E tem que tomar cuidado para não fazer igual eu faço com a academia de ginástica. Vai de bicicleta para a loja. A minha loja, assim, ela fica perto de um cemitério tradicional aqui. Então, ele está falando assim, chega num lugar arborizado, você chega no muro do cemitério ali, já começa a morrer todo o cansaço ali. Aí, quando você chega na loja... É bom para iniciar por fora, né? Que o Rodrigo mora em BH. BH tá cheio de ladeira. Para ir de bicicleta lá para as lojas do Rodrigo, tem que ser o Ulisses, que pedala o tempo todo. Se der certo, o Ulisses pedala 16 quilômetros por dia. E fala, nó! Galera, 1h23 de live. Temos mais vamos para as assunto, considerações finais? Vamos. Hoje é sábado, vamos. Considerações finais, Paulo. Olha, o papo foi ótimo, é maravilhoso. A prática, a gente vai ter desafios, como o André comentou lá no início, a gente vai ter desafios a vida inteira.
né? A gente está falando desses desafios para você prestar atenção e saber que você vai passar por eles sempre. Não importa o seu grau evolutivo, você vai ter desafio. Dar um exemplo dentro do cristianismo. Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado, você vai ser tentado constantemente. Você tem que ter uma ideia de que tem que prestar atenção em você, prestar atenção naquilo que você quer. E uma forma de te ajudar com isso é com a prática filosófica. Dá uma olhada no canal do YouTube do Pedra de Afiar, youtube.com/Pedra de Afiar, para você conhecer um pouco mais sobre essas práticas. E se você gosta de estudar, ler conteúdo direto, vai no Clube de Autores e joga meu nome, Paulo Jacobina. Lá você vai encontrar 6 dos meus livros que eu disponibilizei para o pessoal. Ulisses, considerações finais? Bom, eu acho que a gente abordou aí alguns assuntos que provavelmente quem está em busca de uma tradição, em busca de uma escola, em busca de algum conhecimento, vai errar no começo, né? Foi o que nós falamos lá no início, você vai errar, mas assim, não tenha que, se você estiver naquele caminho que de repente não é aquilo que você está querendo, não se prenda a ele, olhe o caminho do lado, vê se aquilo faz mais sentido para você e passa para o próximo lado, né? Busca aquilo que for melhor. Então, acho que esse é o recado para quem está começando. E aproveitar para fazer o jabá que o Robson não está aqui, e se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre magia enoquiana, saber como é que é a comunicação, a teurgia angélica, entra lá no nosso grupo, enoquiano.com.br, e lá tem o link para o grupo do Telegram, tem quase 666 pessoas lá, e na hora que tiver esse número, o Robson vai dançar uma Macarena lá para todo mundo, em cima do Monte Fuji. André, considerações finais. Essa é muito legal, sempre muito legal. E como a gente conversou, né, falando sobre as dificuldades aí, os desafios do início, acho que é legal a gente pensar que a gente nunca, na verdade, a gente está sempre iniciando um processo, né? Eu nunca li eu tô com um livro aqui do lado que eu comprei em 98 sobre bruxaria. Eu nunca li esse livro com 40 anos de idade. Eu leio ele com 40 anos de idade é iniciar de novo um aprendizado que eu não tive há tantos anos atrás. A gente está sempre iniciando alguma coisa em momentos diferentes da vida. É legal pensar dessa forma porque o desafio se apresenta o tempo inteiro, né? Ele nunca fica de lado. E se você quer se desafiar dentro da bruxaria, se você quer aprender um pouquinho sobre bruxaria e paganismo, nós temos aí a Conexão Pagã, todas as segundas-feiras, às 21 horas, no canal do YouTube. Tem live lá onde eu e a Vanessa, a gente conversa sobre isso e recebe alguns convidados. A gente tem o Instagram, @Conexão Pagã, e agora a gente tem também um grupo do Telegram que está crescendo, está começando a virar umas conversas interessantes. Todo mundo é convidado. E o grupo faz uma seleção natural também, porque ele também desafia algumas pessoas. E é importante dizer que lá a gente não vende iniciação. Assim, minhas considerações finais, o André falou aí, não existe meio de caminho nem final de caminho. Só existe o começo. Todo dia você está começando a sua jornada. Mas eu só tenho uma tradição. Todo dia você vai começar essa tradição de novo. No dia que você parar de começar essa tradição, alguma coisa de errado tem. Então, assim, esse tema, eu estava aqui pensando com os meus botões, será que tem um meio da jornada? Não, só tem um começo. E, assim, eu gostaria de falar do Projeto Mayhem, tá? Projeto Mayhem, ele vai te apresentar aí várias tradições, várias linhagens, vários assuntos. Você tem aí filosofia com Pedra de Afiar, você tem enoquiano, você tem a tradição grimorial, você tem bruxaria, você tem diversos tipos de coisas aí, grupos de... obrigado por me lembrar, que eu já estava até esquecendo. A minha sombra aqui, André, falando. Se você fizer parte do projeto, você vai receber essas revistas aqui,
Essa aqui é a número 0, essa aqui é a número... 16. A última, né? É A a última que última, saiu. e essa aqui é a primeira. Então, você vai receber essas revistas que têm matérias fantásticas, você tem grupos no Telegram que vão te ajudar pra caramba, e isso vai ajudar na sua jornada, a começar todo dia. E para você que ficou até aqui, não se esqueça de dar o joinha, de compartilhar e usar o algoritmo do YouTube, porque o YouTube não vai, o algoritmo do YouTube não vai te ajudar se você não ajudar ele a identificar que isso é de interesse seu, tá? Porque no meio aí vai ter um monte de vídeo aí de 5 minutos, às vezes muito falando de assunto muito raso. Aqui a gente aprofunda. E não se esqueça de começar hoje uma nova jornada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.